Sejam todos muito bem-vindos a mais um Rede Pará Podcast. Hoje para falar de COP30, para desmistificar carbono zero, para falar sobre créditos de carbono. Quanto assunto interessante, são assuntos do momento, né, Gilvan? Exatamente, não é à toa que eu vim de verde aqui. Né? Exatamente. E a gente tem uma grata satisfação de receber aqui o Felipe Zagalo, um grande amigo, companheiro de trabalho de muito tempo, e o Sávio Sardinha, que é um cara aí, Felipe, que é o cara que conhece essa onda toda, né? O Sávio tá por dentro dessa história toda aí que a gente vai falar de carbono. Eu tenho certeza que a Filter Carbon também está se preparando aí para a COP30 aqui em Belém. Trazer cases importantes para o estado do Pará e vai ser bacana. Felipe, aliás, Lê, o Felipe é um consultor do meio ambiente, é um cara que começou, podemos dizer, o precursor, sim, né, de um grande projeto chamado Municípios Verdes. Municípios Verdes, exatamente, que nasceu em Paragominas. Esse case nasce em Paragominas por conta todo de um problema ambiental que tinha lá. E eu queria começar já, começando com o Felipe. Conta pra gente como nasceu esse projeto do Municípios Verdes, quais foram os meandros, as coisas que aconteceram em Paragominas para nascer isso tudo. Bom, isso aí só para entender um pouquinho da história. Paragominas era a síntese de destruição que se falava de Amazônia. Então, se falava de fogo, Paragominas. Se falava de desmatamento, Paragominas. Extração de madeira ilegal, Paragominas. Então, era a síntese do que era um laboratório, tá? Quando a gente falava de destruição da Amazônia. Isso era uma verdade, né? Paragominas liderou o ranking de municípios que desmatavam muito. E em razão desse histórico aí, entrou numa lista negra, na época que a Marina Silva era ministra, né, do meio ambiente, entrou numa lista negra e essa lista trouxe prejudicou o município, principalmente economicamente. E precisava se ter um caminho para se resolver essa situação. Senão, ou seja, todo mundo que tinha investido na cidade, todo mundo que tinha seu patrimônio na cidade, ia se perder e provavelmente Paragominas se tornaria uma cidade fantasma. Bom, na época o Adnan Demar, que era prefeito, né, de Paragominas, ele foi buscar essas soluções em outros caminhos. E então, junto com ele, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente começou a desenvolver algumas ações onde o primeiro ponto era a gente entender quais as áreas que realmente tinham aptidão agrícola e quais as áreas que tinham aptidão ecológica. Saber aonde estava tendo os desmatamentos e aonde não eram os desmatamentos. E aí aconteceu um negócio bacana que eu sempre digo, que quando a gente vai para o campo, quando a gente entra mesmo de cabeça e aprofunda os estudos, os nossos diagnósticos mostravam que quem realmente carregava esse desmatamento para Paragominas não era o agricultor e não era o pecuarista, era o carvoeiro, que estava ali escondido, quietinho na dele, né? E ele é que conduzia todo esse processo de desmatamento que houve naquela época do carvão vegetal, né? Que alimentava as siderúrgicas de Marabá, enfim. Daí precisou-se ter essa estratégia. Em cima dessa estratégia, era realmente reduzir os índices de desmatamentos. E aí Paragominas teve todo esse sucesso, todo esse case de sucesso mundial, não foi uma coisa o mundo estava olhando para cá, né? Houve uma pressão mundial, né? Não foi à toa que aconteceu esses embargos, digamos, isso, né? Não. Isso aí aconteceu, lógico, teve um pacto com a sociedade, teve um acordo, vamos colocar assim, com a sociedade, só que você não consegue agradar a todos, claro, né? Um monte de gente achava que isso aí era para prejudicar e ia travar a economia. Era aquela mentalidade que se tinha de antigamente, que meio ambiente travava a economia. Vai falar de meio ambiente? Não vamos mais desenvolver. Então Paragominas mostrou que isso não. Que era possível. Que isso era possível. E foi. Tanto foi que foi o primeiro município da lista dos municípios que mais desmatavam a sair da restrição de financiamentos de créditos rurais em bancos oficiais. Então o Conselho Monetário Nacional foi lá e disse, não, Paragominas cumpriu o dever de casa, perfeito, está liberado para Paragominas. Então, assim,
foi um case importante. E hoje eu vejo essa história de Paragominas como, eu acho que um embrião para que você tenha uma COP hoje no Pará, né? Ou seja, você tem uma história de sustentabilidade num lugar e o estado do Pará hoje cedia uma COP, né? Belém cedia uma COP. E qual que é o fruto do que se aconteceu hoje em Paragominas? É onde a gente vai tratar diretamente aqui com a Filtre Carbon. É justamente o crédito de carbono. Pô, se o cara preservou a floresta, tem pessoas que têm fazenda em Paragominas há 40 anos, né? 45 anos, 40 anos ou até mais. Então, se o cara está preservando aquela floresta, ele preserva por duas situações. Uma, porque ele tem que ser obrigado por lei. E a segunda, porque ele gosta daquela floresta. Senão ele já tinha vendido aquela propriedade, já tinha passado para frente e tal. Mas hoje ele vem cumprindo nesses 40 anos uma prestação de serviço ambiental para o mundo, para a humanidade. Não é só lá para o morador de Paragominas, muito menos para o morador do estado do Pará ou Belém. É para a humanidade. Então, hoje, ele receber por esse serviço ambiental, por ele ter preservado esse serviço ambiental, por ela ter captado carbono da atmosfera, por ela ainda estar nesse processo de captação de carbono da atmosfera, e com isso ele assume o compromisso de evitar desmatamento para o futuro, isso é um serviço ambiental que ele está fazendo para a humanidade. E o importante, que é o bacana, é aquilo que começou lá em Paragominas em 2008, e hoje, em 2023, a gente tem aí produtores que estão sendo beneficiados com esses serviços ambientais. Mudou o paradigma, né? Mudou totalmente o paradigma. E aí, dentro da nossa discussão, isso sai já do cenário ali da parte de florestas, né? Aí já tem, o Sávio vai falar um pouco melhor, que você tem o Blue Carbon, que você trabalha em áreas litorâneas no estado. Você tem o biogás, que você também consegue extrair carbono pelo biogás, ou seja, quem tem boi em confinamento, né? Quem tem laticínio, que tenha gado em confinamento no laticínio, enfim, eu já entro aqui no pouco da é um mercado novo, entre aspas, né? Novo, vamos colocar assim, salutar. Ou seja, porque você está fazendo um bem para a natureza, fazer um bem para a natureza, muita gente olha assim, tem muita gente do urbano que olha, eu vou fazer um bem para a natureza, eu vou plantar uma árvore. Tá, beleza, mas tu vai plantar uma árvore, mas o quanto que tu gera de emissões durante a tua vida inteira. Então, ou seja, tu tá aí devendo aí, tipo, milhares de árvores por tudo que tu... né, conseguiu já usufruiu, digamos, usufruir e tirar da natureza do carbono. Então, sim, desde quando eu acendo um fogo lá no fogão, eu estou gerando metano, enfim. Então, assim, não é só esse aspecto. E aí, Gilvan, eu queria tirar a atenção aqui do negócio legal. Eu tenho vindo para Belém várias vezes, a gente tem discutido muito pela rede Sustainable Advice. Então, o que eu tenho sentido do belenense? Ele ainda não entendeu o que é a COP. Ainda não caiu a ficha dele do que é a COP. Para ele é um evento, é uma reunião que, enfim, as pessoas vão estar ali conversando. Fechada. E não vai ter impacto nenhum, de fato, para a cidade. Não conseguiram ainda entender que Belém vai receber todos os chefes de estados do mundo, todos os países do mundo. Ou seja, você vai ter aí um aeroporto que você deve ter aí 200 voos por dia, entre decolagem e aterrissagem. Você vai ter que ter uma estrutura hoteleira gigantesca. Então, assim, e que é um evento, ou seja, o estado do Pará, na verdade, Belém, que é a grande anfitriã, vamos colocar assim, está representando o Brasil numa COP. E nunca o Brasil, assim, depois da Eco 92 e da Rio +20, vai receber de novo um grande evento mundial. Olha que importância hoje tem Belém em receber uma COP. É como se Belém fosse, nesse momento da COP, a capital do mundo, né? Planeta, porque né?
Tá todo mundo aqui, os olhos voltados todos para cá. E aí eu pergunto até para o Sardinha, tem muita coisa passível de ser feita até a COP? É possível você criar mecanismos de avanço com esse pouco tempo até o evento? Com certeza. O caminho pelo que o Zagallo percorreu na explicação dele já traduz um pouco do que a gente já vem percebendo como potencial oportunidade e muito do que a gente vem conversando também, né, Zagallo? Que é o detalhe de o que o Pará vai mostrar na COP, né? A gente precisa, de fato, fazer um caminho aí de muito trabalho, percorrer esse caminho. Hoje, geralmente, a gente está olhando para alguns setores, né? Quando o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o SIG, que é o sistema hoje que vai monitorar as emissões brasileiras, né, de carbono e todos os gases que são literalmente atrelados a qualquer tipo de atividade, né? Nós, como seres humanos e uma indústria, vai emitir gases. A verdade é essa. Então, todo esse detalhe fisiológico para o ser humano, biológico, e pensando no mecanismo de uma indústria, que é um evento mecânico, uma reação química, etc., está emitindo gases. Quando o Brasil monitora isso, nós identificamos vários setores. Um deles é a energia, o outro é a agricultura, né? Nós temos a parte específica de resíduos, a mudança do uso do solo, que pode estar atrelado na agricultura a culturas distintas, né, sendo cultivadas, ou então você passar uma grade naquela cultura. E aí o pior dos mundos, que é o que todo mundo está tentando combater, por conta da relevância numérica de emissões, pensando em mudança do uso do solo, o desmatamento, que hoje responde por uns 77%, vamos arredondar para 70% das emissões desta classe de análise, né? Então, olhando todos esses setores, o que convencionalmente se faz no mercado de carbono especificamente para tentar quantificar uma redução dessa emissão por alguém, ou então uma remoção do carbono, que é o que uma árvore faz hoje, né? Se criam metodologias. São técnicas, né, muito especialistas, né, muito especiais, assim, no nível técnico acurado, com determinações globais em relação a como ela se foi construída, né? Passa-se ali por vários professores, vários pesquisadores de 30, 40 anos. Imaginando assim, a peculiaridade desse assunto. Primeiro, para te entender, isso é complicado. Né? Porque assim, é tão distinta cada detalhe para poder fazer. Além de ser, como são 4, digamos, pilares, 4 tópicos que podem ser analisados. E cada um desses tem um emaranhado ainda de soluções que possam comprovar uma redução de emissão ou uma remoção de carbono diretamente da atmosfera. Então, pela pergunta original, o que a gente geralmente vai identificar sendo uma fazenda como propriedade rural, né? Como um imóvel rural, nós podemos olhar para a floresta e existem várias metodologias para olhar para essa floresta, né, e contabilizar o carbono ali presente ou o carbono que não foi emitido por eu não estar derrubando. Hoje esse é o projeto mais comum que se acontece, é o que nós chamamos de projeto REDD, REDD, que não é muito complexo. O que ele significa em português é basicamente reduzir emissões ou redução de emissões, RE, por não desmatamento e não degradação. O fato de proteger a floresta, pelo que a gente já tem, né, que o Zagallo trouxe muito bem, em Paragominas esse case de que o produtor não era exatamente o maior responsável por isso, ele fazia os desmatamentos que estavam previstos legalmente, só que né, a gente pode ver essa parcela Brasil, a gente geralmente tem um respeito aí pleno, né, em relação à manutenção dessas florestas. Inclusive, a gente sabe que hoje, em termos de floresta, o Brasil está perto de 63%, 64% de cobertura ainda. Nenhum país do mundo tem isso e jamais vai ter, né? Porque recompor floresta é um dos eventos mais caros, pensando na prática da coisa, né, que se ocorre. Então, é isso. Para a floresta, estamos olhando, né, na propriedade rural floresta com várias metodologias. A mais comum é a REDD. Nós temos dentro da empresa, eu acho que aqui é um benefício público, né, porque quando você cria uma metodologia, ela pode ser usada por qualquer pessoa, por qualquer empresa, no mundo todo, né? A não ser que ela tenha uma especificação muito, né, direta para aquele bioma. Então a gente está falando só de Amazônia. Vamos criar uma metodologia apenas para a Amazônia? É possível? Sim.
Obviamente isso vai restringir acesso ao Pantanal, ao Cerrado, à Mata Atlântica, né? À Caatinga. Mas as metodologias, essa em específico que nós criamos, a Removals, ela tem um modelo de cálculo distinto do RED. O RED está olhando a floresta que não foi derrubada e eu naturalmente sei o que tem de volume de madeira por hectare, eu sei o quanto seria emitido de carbono. Como eu não fiz isso, isso é crédito. Certo? O Removals não. O Removals vai estar olhando o efeito biológico da planta. O que ela está tirando da atmosfera e colocando em estrutura. O corpo de uma árvore, a estrutura de uma árvore, possui 60% de carbono. Né? O que a gente vê é carbono. É um dos elementos, né, mais relevantes para a estrutura da vida humana. Né? E não só como gás, mas também na ação ali de complexos, né, químicos dentro das estruturas. Eu quero aproveitar aqui, Sávio, e explicar um pouquinho aqui também para o Ednei, para o Gilvan. O interessante da Filter Carbon ter desenvolvido essa metodologia do Removals. E no estado aqui, a gente tem regiões que são regiões com os IDHs mais baixos do Brasil, como o Marajó. E são regiões que têm uma potencialidade imensa para esses projetos de removals, já que lá não sofre tanta pressão né? de desmatamento e tal, para uso do solo. Uhum. Enfim, não tem mais ou menos. E são florestas gigantes, né? E são florestas imensas. E são grandes áreas. Lógico que tudo tem um gargalo que tem que ser resolvido. E eu acho que a oportunidade da COP é resolver esses problemas, que são as questões fundiárias. Exatamente. As pessoas têm a propriedade, as pessoas estão lá, a gente sabe que eles já residem, que eles moram, que eles têm propriedade. Tem a posse lá, né? Há muitos anos. Tem gente que tem 60 anos, tem propriedade há 60 anos. Só que ele não consegue regularizar, porque os títulos são títulos muito antigos, ou esses títulos muito antigos acabaram voltando para a União e precisa de ter um processo de recompra. Todo um processo. Então, eu acho que a hora também do órgão, né, de regularização fundiária do Estado repensar, porque a COP é um momento de dizer, olha, vamos aqui ajeitar o nosso solo, vamos aqui ajeitar a Nós nossa temos terra. um passivo grande, burocrático, digamos assim, para ser resolvido. Isso. Né, Sávio? Exato. A pergunta do Gilei original era qual é o tempo hábil e o que dá para fazer até a COP? Até porque ali vão ter algumas diretrizes, né, colocadas à mesa, penso eu, para que se resolva nos anos posteriores à COP, mas antes da COP é possível andar com certeza. algo? Tem alguns exemplos que possa dar para a gente aqui? Sim, sabe? sim. Hoje, projetos RED, nós temos algumas unidades no Pará, estamos iniciando um avanço pleno, né? O Pará é estratégico não só para nós, é para Brasil, é para mundo, né? Isso é evidente, por estar na Amazônia. O projeto de Blue Carbon, que é o nome dado aos projetos de mangue, é uma outra alternativa. Então, identificar áreas, né, que por mais que sejam geralmente da União essas áreas, né, a gente tem alguns locais que atribuem esse título a pessoas físicas, jurídicas, então de propriedade particular. Então é uma outra possibilidade. Então nós temos aqui duas vias. A terceira via é o removals, fazer projetos em florestas que não tenham tanta pressão de desmatamento e naturalmente o RED seria um projeto menor porque geraria menos crédito. Eu me desloco para removals como uma estratégia também aí, né, adenda aí ao tipo de projeto de carbono para suprir essa demanda e levar isso ao mercado, né? E aí as outras unidades de projetos são dedicados geralmente à energia. A gente pode falar aqui de solar, eólica, eletrificação de frota, iluminação pública. Então a gente já falou de ambientes aqui, de empresas, de setor público, né? Para o agro ainda falamos de carbono no solo, carbono via aproveitamento do resíduo do animal, o Zagallo citou isso também. É leiteiro, é corte, é suíno. Para onde vai esse dejeto? Hoje um dejeto no tempo, ele emite metano, né? A fermentação do dejeto, etc. Para se ter o uso e a prática assim, produtiva, né, desses animais, hoje geralmente os órgãos ambientais vão pedir uma licença específica para
levar esses dejetos para uma lagoa, né? Que a gente chama de lagoa anaeróbica, é basicamente um momento de descanso do dejeto e daqueles líquidos, né? E aquilo ali fica emitindo. Quando você implementa uma tecnologia que hoje é muito conhecida, que é o biodigestor, ele aproveita aquele gás que seria emitido e você não deixa ele sair de dentro daquele local. Você instala basicamente, assim, para todo mundo entender o que a gente está querendo dizer, uma panela de pressão em uma piscina, né? Do tamanho de uma piscina. Ele aglutina, deixa aquele gás ali represado, né? Não emite para a atmosfera diretamente. E os benefícios são vários, né? Uma via de geração de receita para o produtor é a energia que se gera com aquele gás, ou a energia que ele deixa de pagar para a rede, ou então a energia que ele supre a fazenda inteira e ainda sobra e vende para a rede. Isso já é um benefício muito grande em relação a esse tipo de projeto. Ele pode usar esse dejeto depois, estabilizando ele quimicamente como adubo da lavoura ou da pecuária, da pastagem. E ainda se tem adicionalidade, que nós chamamos, que é um termo técnico, para realizar um projeto de carbono nessa operação. Por quê? Porque eu reduzi a emissão do metano, que inclusive tem um potencial bem mais danoso do que o carbono exatamente, né? Em ordem de 40 e tantas vezes. Ou seja, eu ganho 2 vezes. 3. Eu ganho 3 vezes. A primeira é que eu não pago mais a energia. Eu consigo usar o biodigestor colocando essa energia ou na supre rede, parte disso. né? Vai depender muito do número de animais, né? A segunda porque eu recebo pelo crédito de carbono, pelo serviço ambiental que eu estou prestando, né? E a terceira porque eu posso usar esse dejeto para esse excesso para fertilizar a sola. Financeiramente a gente fala de 3 benefícios. Socialmente nós falamos de odor desse... Também, né? Se estiver perto de uma cidade, por exemplo, isso afeta diretamente a qualidade de vida do vizinho, né? Então quem está ali está acostumado e tal, mas o vizinho está sentindo. É o caso de que colocamos um lixão no meio de Belém. De a gente tem um caso clássico aqui, que é Marituba, que tem um lixão lá na cidade, pois que tem épocas que ficam insuportáveis. Pois é. Então tem um benefício social. O outro social eu gero emprego, porque eu preciso instalar aquilo ali, enfim, envolve vários fatores relacionados a isso. O ambiental não preciso explicar, né? A gente está falando de não colocar esse dejeto em um rio ou no lençol freático. E esse dejeto, pessoal, imagine você, um animal comendo uma ração, né, um suplemento, um aditivo nutricional de alta quantidade de nitrogênio, a gente está falando de ter proteína, esse animal, energia, etc. Essas fezes, ela vem com vários compostos químicos que, juntos ali no formato de fermentação que ocorre do animal, ele obviamente, se atingir a água, vai afetar nós como seres humanos. Então são vários atributos. E o legal de todos esses projetos, a gente falou de energia, falou de agro e pecuária, existem N metodologias que nós nem usamos no Brasil ainda, né? Por conta de questões de aplicação mesmo, a complexidade ou a falta daquele equipamento como o biodigestor já é disseminado. Existem outras metodologias que envolvem outros equipamentos, mas que o Brasil ainda não tem essa capacidade de investir, valores são muito altos. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? A gente tem um modelo a seguir, né, de determinados países, e é possível dentro do país, com investimentos em tecnologia, em educação, em ciência, desenvolver essas tecnologias para cá, com a nossa realidade sendo o molde, porque de repente algo que é aplicado numa outra região do planeta não se aplica aqui. E aqui você tem também aí tantas universidades públicas, as privadas, enfim, todo mundo pode trabalhar juntos para que isso se desenvolva aqui, essa tecnologia principalmente, né? Exato. O método, como nós criamos a metodologia de removals, foi feito, né, by Brasil, né? Então, não é uma pitanga brasileira, a gente sempre gosta de falar isso, né? Não pode ser uma metodologia tão específica que não atenda às demandas internacionais. Eu preciso fazer, né, toda essa checagem técnica, conceitual de projeto, para não criar aqui um filho do projeto de carbono, né, um filho do mercado de carbono para o Brasil especificamente. Então a gente sempre se preocupa em relação a isso, a estar criando isso. Em relação à tecnologia, tecnologia de fato tem no mundo todo, a gente tem capacidade para isso, venho acompanhando várias pesquisas em universidades e empresas privadas. O grande problema de Brasil pensando em tecnologia, é evidente também isso, né? A gente tem uma dificuldade hoje de suprir essas tecnologias com o equipamento, a fonte, o material industrializado, enfim, a industrialização brasileira ainda
é frágil em relação a isso, mas para esses projetos certamente a gente já vem fazendo muitos links, em especial com a Alemanha, Japão, para o caso específico do Biochar, ter esses projetos no Brasil com adequações aqui do equipamento, né, que é vendido lá hoje, que a gente não tem hoje a capacidade, eu diria, é inviável trazer isso para cá hoje, né? Assim, quando se fala de universidade, eu sempre... Eu vejo assim, eu acho que as universidades no Brasil têm muito a contribuir. Tem muitos estudos, tem muitas pesquisas, só que eu acho que o que atrapalha as universidades é a questão da bandeira política. Eu acho que precisava esgotar as universidades precisavam esgotar essa questão de bandeira política. E deveriam começar a enxergar elas como realmente uma baita fonte de pesquisa e de projetos que pode estar entregando para a iniciativa privada. São coisas que a iniciativa privada está buscando. Realmente ela vem atrás dessas coisas. Mas fica ainda a gente tem um case aqui, Felipe, que é o PCT Guamá, né? Tem, eu acho que 10 anos, talvez esteja um pouco mais que isso, né? Uhum. E lá nasce essas pesquisas, digamos, mais avançadas com a indústria, com a Universidade Federal e tal. Mas a gente não vê nada de crédito de carbono. Eu não sei aonde no Brasil, se vocês estiverem, falem aqui pra gente, se tem alguma universidade já com a indústria pensando soluções de tecnologia, enfim. Sim, vários cases. Eu tenho conhecimento, inclusive contato direto com a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Legal. O Rio de Janeiro faz muita pesquisa interessante também. Bacana. O que eu diria, o mercado de carbono, assim como eu acho que todos as indústrias, né, os setores, eles são interligados. Pesquisas, naturalmente, né, a gente brinca que na universidade o professor precisa estar bem alinhado com pesquisa, extensão e ensino, né, são 3 pilares. O que a gente vê da universidade geralmente é a entrega de pesquisas base, né? Que nunca podem acabar, e eu defendo muito isso, né? São pesquisas que eu repito ela todo ano, parece que é o mesmo projeto, é um copy-paste, só muda o nome do orientado, né? Que é o aluno que está passando por aquela fase de universidade. Porque muda tudo, né? De um ano para o outro... Isso, eu tenho então que repetir para ter a base de dados atualizada. Então isso a gente chama de pesquisa base. Isso tem que acontecer. Contínuo o trabalho. Exato. Quando a gente vai para um mestrando, a ideia do mestrado brasileiro, isso não é mundial, é ter o aluno sair de lá com domínio na escrita, né? Na arguição, na fala. A ideia é ser um professor, um pesquisador. Academia. Existem mestrados profissionais. Na minha área, sou engenheiro agrônomo, não tanto, né? Mas em muitas áreas sim. E quando a gente vai para o doutorado, aí sim é criar algo novo, criar uma abordagem nova, mesmo que não seja uma tecnologia nova. Né? Exemplo, eu posso usar o celular como minha fonte de pesquisa, o meu instrumento de pesquisa no doutorado, mas eu não quero que o modelo do algoritmo que reconhece o que a gente está falando agora e vai me apresentar nas redes sociais depois seja aquele mesmo, seja esse outro. Ou seja, eu criei algo novo, mesmo que na mesma base. Então, geralmente, essa é a linha das pesquisas. O que o Felipe falou, eu concordo plenamente. Né? A conexão entre as empresas e universidades, e por isso nascem aí as PPPs, né? As parcerias público-privadas, deveriam ser muito ampliadas, porque a demanda existe, a empresa nem sempre detém de tecnologia, laboratórios e pessoas. É muito caro, né? De fato, desenvolver isso. E por que não apoiar já uma universidade que nem sempre tem um recurso que deveria? A gente vê na Exalc, por exemplo, o aporte que tem das grandes indústrias muito alto. É muito forte isso. É muito forte. Esse apoio à universidade, ele entra dentro dessa seara aqui do crédito de carbono também, né? Ou não? Sim, olha só, e muito, muito bom ponto, porque a gente estava falando que então existem exemplos de universidades pesquisando. A de Santa Maria em específico, por exemplo, ela está trabalhando com fluxo de carbono, né? É um equipamento que mede para florestas, arroz alagado, o quanto sai e entra de carbono no sistema. A UFMT, há muito tempo, em parceria com o REN, universidades alemãs, faz pesquisas daquele dejeto ou daquele lodo aplicado na lavoura, o que isso tem de benefício para reduzir o químico que eu uso, que eu comprei lá do Irã, que veio de lá, né? Enfim, então, imagine o transporte, o consumo de combustível nesse processo, a energia usada para gerar um adubo nitrogenado. E está aqui no animal que está ali do lado do vizinho, né? Se eu trabalhar, estabilizar aquele adubo, eu já aplico.
E aí, voltando então, o apoio à universidade, os projetos de carbono, majoritariamente, muito por conta de um movimento agora de integridade do mercado, ele passou por alguns balanços muito necessários, na minha opinião pessoal, que tornaram os projetos quase que uma demanda obrigatória dos compradores do crédito, quando a gente gera o crédito, é o investimento social. Então, a receita de um projeto como um todo, uma parcela dela é obrigatoriamente hoje nos nossos contratos, não é obrigatório a mercado, mas óbvio, né? O que o cliente meu, que é o comprador do crédito, fala, se eu não me adequo, eu não estou atendendo a demanda dele. E naturalmente posso não vender meu crédito, vai ficar lá parado, ilhado aquele crédito. A gente brinca que são créditos aí que ficam mortos, né, no mercado, se eu não tiver um projeto social atrelado, porque ele vai vir com o pessoal lá da Alemanha, o pessoal lá dos Estados Unidos, vai olhar o projeto pessoalmente, geralmente vem acontecendo isso, com auditoria e etc. E ele quer olhar o projeto social. E por que não atrelar no social, na região, a escola, a Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, Segurança Pública, a faculdade, a universidade estadual, federal, saúde, tudo. Enfim. Tudo isso é possível. Obviamente que o foco sempre vai ser resolver os problemas mais latentes. Sim. Eu não vou ficar investindo em todos os projetos de carbono em pesquisa, porque eu sei que lá na região de Altamira, talvez o problema seja vulnerabilidade feminina. E a gente tem que bater nisso. Vamos fazer primeiro o sistema base para a vida humana, é o que inclusive é meta do mercado, né? A gente está falando de carbono só por isso, no final das contas. É para manter dentro um mundo habitável, né? De sobrevivência. E por que eu vou ficar investindo no melhor material de carbono da mesa lá das casas de quem só tem renda acima de 20 mil reais por mês que podem comprar? Então não é esse o foco. O foco é ser algo, de fato, de acesso a todos, né? Enfim, eu acho que de resumo é isso, né? Estar com universidades é muito importante, a base técnica é inquestionável, dizer que a gente tem que sempre estar suprido por isso, mas também investimento, né, em estudos e etc. é um dos elementos que nós avaliamos também no momento de definir para onde vai esse dinheiro. E eu pergunto para vocês assim, para o leigo, aquele que está tentando ainda entender sobre o que a gente está debatendo aqui, na prática, como é que funciona, trocando em miúdos mesmo, o crédito de carbono, né? Quem pode ter esse crédito e de que forma ele vai se diluir dentro do mercado, digamos assim, para quem não entende absolutamente nada do que a gente está dizendo. Excelente. Começamos a conversar hoje com o Felipe Zagallo, que tem uma área aqui, lá em Paragominas, né? Os passos naturais das coisas são, primeiro a gente conversa, existe uma explicação do que o trabalho de uma empresa como a nossa faz, não somos só nós no Brasil, então existem empresas bem sérias nesse setor já consolidando-se aí, e isso é bem importante, é importante que haja mais também, obviamente, né, para sempre subir a régua, né? Sim. O cliente precisa ter opção também. Então, nós começamos a conversar explicando o que nós fazemos no projeto. Como o projeto demanda muitos elementos técnicos, auditorias internacionais, o jeito de vender o crédito precisa ter um tato, né? Você tem que estar diretamente com o cliente. Hoje, por mais que existam plataformas digitais, etc., o cliente prefere sempre vir no projeto presencialmente. Então isso é muito importante. Então nós explicamos o que uma empresa como a nossa faz no projeto. Ela é uma desenvolvedora do projeto. O Felipe é basicamente o parceiro do projeto que abre a porteira da fazenda para a gente fazer um projeto, especificamente uma floresta, né? O processo hoje está em avaliar os documentos de uma fazenda, em termos legais, né? Juridicamente falando, essa área é sua, não é? Tem algum embargo, não tem? Tudo que for ligado a uma irregularidade na fazenda vai ser um impeditivo que a gente vai ter que olhar o grau de dificuldade de resolver, ou, né, podendo resolver ou não, para a gente avançar ou não. Geralmente é o filtro mais relevante. A área precisa ser da pessoa e ela não pode ter problemas com desmatamentos nesses períodos, muito alinhado com o Código Florestal, alinhado com a moratória da soja para casos de fazendas que produzem grãos, sempre alinhado a elementos de legalização dessa área fundiária e de uso dos recursos dela. Passou por isso, nós fazemos os cálculos de carbono por hectare dessa fazenda. Então, o seu tipo de floresta está na Amazônia. Nós fazemos classificações, não quero ser técnico demais aqui, do tipo de floresta, porque a Amazônia não é tudo igual.
tá? A gente entra no detalhe, no milimétrico, para entender quanto crédito de carbono tem naquela floresta. E aí eu oferto um número para o Zagallo. Falo, Zagallo, você tem 3 créditos por hectare de carbono, certo? Isso somado ao número de hectares total, você tem lá 50 mil créditos de carbono nessa área. E o legal é que esse número se renova anualmente. Então eu passei pelo filtro da legalidade da área, agora eu tenho os números de crédito por hectare, agora eu preciso fazer o quê? Chegar num elemento comercial, né? Eu preciso negociar o que é do Zagallo, o que é meu. Por que sabe que você tem direito ao crédito e tal? Geralmente as empresas vão trabalhar o seguinte, ela vai bancar o projeto, a auditoria, as viagens, o marketing do projeto, a venda, ir para Londres, ir para os Estados Unidos, trazer o pessoal de lá para cá, ir e voltar. Então, geralmente, ela pede essa participação no crédito. E é uma coisa muito boa, porque eu estou indo no sucesso. Eu estou acreditando no meu trabalho, eu não te cobro R$1 de adiantamento e ganho contigo lá na frente. Melhor negócio que esse, assim, pensando comercialmente falando, eu começo negativo. A verdade é essa, como desenvolvedor eu começo negativo. Eu pago a conta para o produtor, basicamente, fazer o projeto ficar de pé e depois eu começo a ganhar junto com ele. E esses projetos de RED são 30 anos, são contratos de 30 anos. A garantia não se pega, garantia diária, não é um crédito rural, tá? Isso tem que ser bem esclarecido. Não vou pegar metade da matrícula, aquela matrícula inteira, passar pro nome da empresa, ficar ali, se o produtor não tiver o crédito, eu arranco essa área dele, não é nada disso. É um acordo de fato, pelo ativo carbono, né? Eu estou olhando só pro carbono, não estou olhando nem um grão que saia dali, nenhuma folha que saia da floresta, tudo continua sendo do produtor. E aí depois a gente entra no acordo, né? Após o momento de fechar um acordo das participações, começamos o processo de escrever o projeto, é uma espécie de tese de doutorado mesmo, sobre a fazenda, a região, explico tudo que é biodiversidade, clima da fazenda, tipo de floresta, entro mais a fundo ainda, e durante uns 15 meses eu vou fazer essa escrita de PDD que nós chamamos, que é o projeto. Em função desse documento, as auditorias vêm fazer a auditoria, são várias, né? Para resumir aqui, ela gera esse crédito, oficializa ele a mercado. Depois disso começa a vender. Aí é bater na porta ou ser acessado pelas empresas que querem comprar. Da hora que vocês começam a negociar até, digamos, que esteja tudo legal... É 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio o processo todo. 1 ano e meio. O primeiro... Qualidade, exatamente. Perfeito. A gente consegue listar o projeto, que é enviar lá para a certificadora, para a auditora bem antes. Tu tens um case no Pará? Nós temos hoje 5, 6 projetos, né? A maioria deles de RED, como eu comentei. Já estamos olhando para... Visitei em Paragominas essa semana fazendas de pecuária e fazendas de agricultura. Visualizamos um potencial interessante nesses projetos. Então, muita coisa vai acontecer. Provavelmente até o final do ano a gente deve ter alguma coisa perto de 10, 15 projetos aqui na região. Além do Blue Carbon, que é no Mangue, em Salinas, né? O mangue, a gente sabe que o mangue é muito especial trabalhar a preservação do mangue, né? Lá em Salinas, fala mais um pouco desse projeto lá de Salinas, lá do mangue. O projeto é esse, né? A função ambiental que o mangue tem, ela é muito relevante, né? Ela é a porta, a barreira, né, de entrada ali e saída também. Então, preservar o elemento florestal que existe no mangue e a biodiversidade dele é uma meta global. Essa área lá de Salinas, qual é o tamanho dessa área que vocês estão trabalhando lá? Hoje ela tem perto de 6 mil hectares, se eu não me engano. É coisa perto disso, 5.500, 6 mil hectares, né? Inclusive o filho do proprietário dessa área, depois que iniciamos o projeto, uns 4, 5 meses de projeto, ele entrou no time nosso, né, para também ajudar a acompanhar o projeto. É bem interessante a interação que existe com os clientes, né? A gente, de fato, vira uma parceria de longo prazo. Eu preciso ter confiança plena do parceiro produtor, proprietário da área, assim como ele em nós. Então, essa proximidade ela é muito importante. O fato não novo, mais importante contar aqui, é que, inclusive, para ampliar essa interação, o projeto social também vem para isso, né? Eu ter o produtor na tese do negócio é muito importante, né? O negócio não roda sem o proprietário. E esse nó, Zagallo, do proprietário, né, entender tudo isso que foi dito aqui hoje, ele está mais desatado, digamos assim? O proprietário ele se inteira mais do quão importante vai ser para ele entrar nesse momento, né, que é um caminho sem volta, digamos assim?
Ele tá bem atento. Como a gente conhece bem, a gente anda o estado inteiro, né, pela rede, eu tenho chamado muita atenção de muito produtor rural, porque ele já tem projetos sociais que ele faz. E esse projeto que ele faz está aí, lógico, muitos nunca divulgaram, mas o cara ajuda alguém que está doente, faz doação de cadeira de roda. Eu conheci vários produtores que na época do Covid, conheci em especial um lá em Itinga, que na época do Covid ele comprou o kit lá e entregou para a prefeitura, balão de oxigênio, enfim, entregou para a prefeitura. Então, ele já tem projetos sociais. Então tem outro lá em Eldorado do Carajás que furou poço de comunidade para dar água para a comunidade. Então ele já tem. Então o que eu sempre digo? Vamos dizer que tua terra vale $1 uma tonelada do carbono. Você vai ganhar $1 por tonelada por uma coisa que você nunca ganhou nada. Você tem 40 anos aqui com essa floresta. O único risco que você tem de ganhar é uma multa. Se pegar fogo ou se entrar alguém e te roubar a madeira. É o risco que você tem de ganhar. Nem é o crédito de carbono que vai dar, né? É a própria legalização. Pois é. Aí eu digo, olha só o quanto que esse projeto, o quanto que é interessante você ter esse ativo, e hoje a tua floresta está valendo muito em pé. Então é a hora de você começar a olhar. E o que você faz de investimento social é o que você vai passar para a empresa, e a empresa vai dizer, vamos continuar. Porque agora o projeto te paga isso. Tu não tira mais da tua bolsa, da tua carteira. O projeto te paga isso. Né? O que tu vai receber por crédito de carbono, tu vai pagar. Tu vai continuar fazendo essa tua ação social. Ah, mas eu não quero continuar tirando o meu bolso. Ótimo. Perfeito. São pessoas realmente de corações muito grandes, né? A gente conhece gente que tem um coração imenso, muito grande. Aproveitando um pouco lá tua última pergunta, explicando um pouco de como que a gente leva de forma leiga essa coisa do carbono. Sim. Eu digo assim, vamos dizer que esse carbono seja essa xícara. O cara chega comigo e diz, eu tenho um produto na prateleira. Eu tenho uma floresta, eu tenho uma área no mangue, eu tenho um esterco que fica ali parado, eu tenho confinamento, eu tenho um laticínio, um frigorífico, sei lá. Eu tenho um produto na prateleira. Eu disse, beleza. Primeira coisa que eu preciso saber desse teu produto que tu queres me vender é se ele tem nota fiscal. Que é a documentação toda. Que é a documentação toda. Eu não vou comprar um produto porque não tem uma origem. Então eu preciso ver essa coisa. Depois vamos negociar para preço. Eu não digo quanto que vale e nem você vai dizer quanto que vale. O valor é o que tem de carbono aqui dentro. E aí o mercado é que vai definir a regra de valor na hora que ele assina o contrato. Então é uma forma simples que as pessoas acabam entendendo e dizem, não, mas isso eu pensei que era um negócio, era mais complexo e tal. É demorado? Deixa a complexidade conosco, né? Basicamente isso. É demorado porque realmente quem vai fazer o projeto, quem vai fazer as auditorias, isso tudo independe da gente. Isso depende deles e da ação deles. Não se esqueçam, Sávio, é legal, eu acho, colocar isso no mundo. A Verra é a maior certificadora que existe no mundo. E a Verra está quase sozinha. Então a Verra certifica não só no Brasil, muito menos só no Pará. Ela certifica projeto de carbono no mundo inteiro. Então, às vezes, você precisa realmente de estar organizando esse time. E as pessoas precisam ter consciência disso. De que, olha, eu vou fechar um projeto de carbono agora, eu vou receber em 2024? Talvez não. Talvez você receba lá no início de 2025. Exato. Então, é importante sempre as pessoas estarem cientes da transparência do negócio. E não vender uma coisa que não existe. O cara chegar e dizer assim, não, hoje tá valendo $15 a tonelada do carbono. Eu digo, não sei, porque isso é regra, é mercado. Então, hoje pode estar. Mas no dia que tu assinar o contrato, pode estar valendo 5. Sim. Então, não vou aqui em assim como a soja estava 160, agora está 120. Então, isso varia. O que eu sempre o gado digo, está bem baixo. E aquilo que eu sempre falo para eles, por mais que esteja valendo 5, tu nunca recebeu nada por ali. Nunca. Por aquilo lá.
E Sávio, explica pra gente em que pé está esse mercado, quanto ele evoluiu e qual uma perspectiva, digamos, desse mercado para o Brasil, para a Amazônia. Legal, o Brasil deve chegar a 20, a gente tem estimativas aí até 2050 em ser o país que oferta perto de 30% do carbono mundial, né? Então, se o Brasil faz isso, provavelmente a gente vai ter um outro país ali dividindo a posição, etc. Mas certamente é o potencial de liderar essa agenda sem nenhuma dúvida, né? E a Amazônia nessa história toda? A Amazônia, a gente teve um crescimento de 9 para... Agora veio 8, na verdade, veio para 12, está chegando quase em 20%. Dos projetos, né, que são oriundos da Amazônia. São naturalmente, né, pensando em floresta, né, pelo fato óbvio. E o potencial, a gente já fala em 2 bi de movimento, né, de dólar no Brasil desse mercado. Existem outras estimativas. O que eu sempre falo é o seguinte: as estimativas, umas são muito conservadoras, outras são muito otimistas. Eu não iria muito por isso, assim, né? É um mercado totalmente ascensão. Eu vou por sinais, né? É muito mais relevante. Quem está entrando, quem está de fato comprando? Vamos esquecer um pouco o número. Tá. Todas as mega empresas estão nesse mercado já efetuando pelo menos seus estudos prévios dos projetos. Algumas já se posicionaram em vendas, né, em compras, na verdade, né, de crédito, inclusive conosco aqui no Brasil. Esse último mês foi muito movimentado para nós, né? Nós visitamos vários projetos, inclusive um deles em Altamira, para venda para esses players. E são grandes, mas grandes empresas mesmo, né, a nível global, que já estão operando. Eu acho que o sinal é esse, né, que é quente, é positivo e que a gente tem muito a crescer. A força motriz de ter mais projetos na Amazônia vai depender, infelizmente, da regularização fundiária. Passou da hora do Brasil fazer isso, né? E de fazer essa força-tarefa. Exatamente. Aí não tem como, a gente tem que ter agentes públicos olhando para isso, né? E aí aquela pergunta original que o Gilei fez sobre a COP, a gente tem que partir para essa força-tarefa, Felipe. Aí o mercado vai também fazer essa, digamos... vai mostrar esse estrangulamento que tem nessa questão jurídica. Exato. Então, eu acredito que esses cases que você falou, esses projetos que estão nascendo já, o governo vai olhar, olha o que está acontecendo aqui. Tem que olhar. A gente precisa ajudar as coisas acontecerem. Exato. E dentro desse contexto, né, se a gente começa a analisar as COPs que passaram, o próprio Acordo de Paris. Os avanços que vão se sucedendo a cada COP. A tendência é que, a partir da COP, a realidade, as formatações, para tudo que está sendo dito aqui, mudem também. Né? Ou, pelo menos, não mudem por completo, não é isso, mas se transformem, né? Ganhem uma outra formatação. E quem já se lançou no mercado, com toda certeza não vai se sentir perdido a partir do que virá com a COP, né? Isso que tu falou foi muito legal, Ednei. Olha só, a gente escreve umas profecias e aí daqui a alguns anos elas se realizam. A Amazônia, ela na verdade não tem jeito. Ela é a maior vitrine hoje do mundo em termos de quando se trata de biodiversidade e recursos naturais. Então não tem para onde mais olhar para o outro lado. Então, ou seja, é um lugar que não cabe mais as ilegalidades. Ontem saiu uma resolução do Conselho Nacional Monetário oficiando os bancos para não darem crédito para quem tem área embargada, para quem tem o CAR suspenso ou cancelado. Ou seja, deu uma travada agora, um negócio aí travado. O produtor rural tem que trabalhar realmente direitinho ali, senão ele não consegue mais esse financiamento, esse crédito. Não dá para ter mais jeitinho, não? Não dá mais para ter jeitinho. Só que também ali, eu venho agora com chicote, mas poxa, onde é que acontecem as maiores irregularidades na Amazônia? Em áreas que não tem documento. Aí as pessoas se aproveitam desse vácuo, dessa coisa e acabam cometendo alguns crimes. Só que a gente sempre fala para o produtor, vai chegar uma hora que o teu boi,
para ser vendido para um frigorífico, o frigorífico vai ter que provar, ou sei lá, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, né? que ele neutraliza o carbono. Então, ou seja, tu só vai um dia conseguir vender boi se tu tiver uma carta de crédito de carbono, dizendo que aquele boi que tu estás lá é um boi que tu né, neutraliza as emissões que ele causa e de que ele não é de área desmatada, não é de área que seja irregular, é de uma coisa. Vai chegar uma hora. Então o circo vai se apertando, não tem jeito. Isso é uma pressão mundial, isso é uma pressão comercial. E quem manda é quem tem o dinheiro, não tem para onde a gente correr. Se os países ricos definirem que é assim, vai ter que ser assim. Então a hora de se adequar é agora. Porque se ele deixar para se adequar no momento do aperto, ele vai ser caro e ele vai perder produto no mercado. Ou ele vai tentar vender esse mercado, tipo num mercado negro da vida, que não vai receber o quanto que ele deveria receber. Porque, querendo ou não, vai agregar valor ao produto dele. Então, é uma discussão que a gente abre. Eu tenho certeza que a COP aqui em Belém vai ser norteador, vai ser um divisor de águas para a Amazônia no mundo. Em se falar de mundo, eu acho que vai se tornar realmente uma potência de serviço ambiental, a Amazônia para o mundo. As pessoas vão começar a enxergar, as pessoas dos países ricos vão começar a ver que aqui nessa região as pessoas, lógico, precisa de desenvolver, não é só preservar a floresta e preservar a onça, né, o jabuti, ou a capivara, né, que virou meme, não é isso, mas precisa de desenvolver socialmente. Os países ricos vão começar a ver, porque eles vão vir para cá. Não só os países ricos, mas também os grandes milionários do mundo vão começar as a ONGs todas, né, quem está em defesa e aí, do meio ambiente. Eles vão dizer, fundações. Não, eu acho que vale a pena pagar pelo serviço ambiental. Tá? Quem preservou, começa a pagar pelo serviço aí digamos ambiental. Que a gente tem uma vitrine, sabe? A gente tem ali, como nós temos todos os nossos produtos ali, e aí vem todo o planeta vem para cá, vai olhar, mas tá aqui a solução, digamos, entre aspas. Aqui nós temos 30% que a gente podia resolver, digamos, esse passivo ambiental, mas esse passivo ambiental não está legalizado. Exato. Né? Converso muito com os produtores e na agricultura, quando nós temos um material genético, um tipo de planta de soja, né, uma genética diferente, que ela não tem resistência a nematóide, que são, né, ali organismos que estão no solo, ela não tem algum fator genético muito diferente para aguentar uma seca, etc. Nós chamamos ela de canela seca. É um produto muito reto, duro, vamos dizer assim, convencional, né? As empresas não estão no momento mais de, primeiro, ofertar serviços convencionais, comprar serviços convencionais, então ela vai demandar do fornecedor especialidade, o apelo ali, o contato, o atendimento rápido, o valor justo, mas também vai começar a olhar o que ele faz quando ele fecha a porta lá da empresa. Quando eu saio de lá, o que está acontecendo lá dentro? Aí começa a trazer, assim como a gente, o melhor produto, a empresa com maior reputação. Isso começa a trazer o que o ESG tá batendo muito forte, né? Que é o seguinte: não dá mais para vender produto ou serviço ou ter uma empresa canela seca. Eu acho que é basicamente isso que eu queria colocar. As empresas precisam ter alta integridade, né? Sem alta integridade eu não faço negócio. Vocês conversaram com o professor aqui no podcast anterior, não sei exatamente a data, sobre China, né? Não tem como eu bater lá na China e falar eu quero fazer negócio com você. Eu tenho todo um processo a respeitar e o primeiro deles, né, da confiança, de quem indicou, é reputação, integridade. E no ESG, quando a gente começa a olhar no detalhe, basicamente o que norteia, né, o princípio em si para as empresas é fazer negócio focado no dinheiro como mecanismo, né, a forma de mobilizar o social e o sustentável do negócio e do recurso de onde esse negócio sobrevive. Então, é basicamente equilibrar, equalizar, fechar a conta mais perfeita possível, né? Então, um crédito de carbono, uma demanda por um inventário de emissões de uma fazenda para provar que o gado está compensado a emissão, isso, todo mundo é cliente de alguém.
né? E todo mundo fala que quer ser bem atendido, todo mundo reclama, né, quando é mal atendido. Quem que tá comprando nosso produto no Brasil? Me questionaram esses dias que a oferta de crédito está no Brasil, mas a demanda não está. Ou seja, empresas brasileiras estão comprando pouco crédito, por enquanto. A regulação está vindo aí. É só esperar. Não dou mais que 2 anos para isso acontecer, tá? Isso é das profecias mais óbvias que existe, né, Zagalo? Isso vai acontecer. Tá? Já até passou, essa profecia já devia ter acontecido. Exatamente, está né? acontecendo. A COP vai fazer essa pressão. Vai muito, e é necessário. Então, a gente tem provas comerciais de que um mercado regulado nacional, ele eleva o potencial do mercado voluntário e ir junto. Então, todo mundo começa a entrar quando você regula. E é uma agenda global, não é para o João das Couve ganhar dinheiro só. O país vai ter que se estruturar, ele vai de alguma maneira entrar na jogada. Isso vai acontecer com tudo que aconteça dentro de uma união, né? O país é um território que você, por mais que a gente fale que é proprietário de uma terra, no final das contas a gente nem é da nação. Né? O princípio da coisa toda é nacional. Por isso o Código Florestal demanda proteção dessa área, porque também é dele. Em resumo é isso. Então o ESG está aí para isso, né? Para mostrar que as empresas estão preocupadas em níveis altos, já se demanda com essas responsabilidades, né? Hoje não vai dar dela vender produtos canela seca e também ela já demanda não comprar isso. Então todo mundo tem que caminhar junto, não tem como só a China exigir e as empresas frigoríficas aqui no Brasil, por exemplo, não se comportarem com elas mesmas na indústria interna, mas também de quem está fornecendo para ela. É um tema de discussão muito grande, inclusive é um elemento de GTs em vários grupos, né, de pesquisas na pecuária, na agricultura, grupos de trabalho que a gente chama de GTs, sobre rastreabilidade da carne, por exemplo, que é um fator não só importante nesse momento para carbono, mas momento anterior importante para quê? De onde está vindo esse gado e como que eu reconheço caso existe uma fonte ali de febre aftosa em X lugar? Como que eu reconheço o lote? Isso tudo é uma questão quase de segurança pública, no final das contas, de economia. Então, olha o nível de a gente poderia estar aqui avançando, né, e saindo de várias formas para várias explicações. Eu acho que, de resumo, é isso, né? As empresas precisam se mobilizar para isso e eu acho que vem acontecendo muito. Mas também gosto de colocar um ponto muito relevante, que não tá batendo no produtor rural. Isso aí, para mim, é responsabilidade social, tá? Porque a gente está falando aqui de uma agenda que tem... Por que eu falo produtor rural todas as vezes? Porque geralmente está atrelado ao desmatamento e desmatamento está dentro de fazenda, né? Então fazenda está dentro da posse de alguém ou da titularidade oficial de alguém. E aí associa isso a uma atividade agrícola, né? Que nem sempre é. A atividade agrícola de verdade tem que ser bem feita e com responsabilidade, né? Quem não está fazendo, obviamente, está no puxadinho, tem prazo de validade, né? É uma agenda de elemento climático, porque a gente está falando de um gás que causa aquecimento. Né? Isso para uma planta é muito deletério. As plantas não têm fisiologia. Se eu injetar você como ser humano numa câmara de carbono, isso a gente já viu com o Holocausto, isso vai acontecer o quê? Você não tem, seu organismo não está adaptado àquela situação de gás. Acontece o mesmo com a planta. Temperatura e níveis alterados de gás vai fazer um rendimento ser menor. Então provavelmente ou plantas morrem ou diminui a eficiência. Então é uma agenda climática. É uma agenda de segurança alimentar também, tá? Deixar de plantar soja para plantar árvore, isso não vai acontecer em nenhuma hipótese, né? O que a gente precisa fazer é aumentar rendimento por hectare. Isso vem acontecendo. O Brasil é o maior exemplo, a agricultura mais, na minha visão pelo menos, mais especialista do mundo, né? A gente vem aumentando em mais de 200, 300 vezes por cento o nível de rendimento por hectare nos últimos 30, 40 anos de agricultura. É muita coisa. E a gente vem fazendo isso com genética, com manejo, com produtor racionalmente responsável e etc. E é também uma agenda financeira, né? Naturalmente, a gente precisa, então, cumprir uma agenda climática. Não tem ordem, tá? Não é uma primeiro que a outra, é tudo junto. Uma que é alimento. A gente precisa alimentar a população. A gente falou de China, tem 10 vezes a população do Brasil ou mais, né? Com outro podcast. E a gente está falando também de capital, que é o que mobiliza qualquer ação, né? Não existe nada sem a troca, né? Antes era escambo, agora a gente fala de trocar dinheiro, trocar serviço, trocar produto, né? Então não tem como a gente fechar olhos para dinheiro, porque isso mobiliza as coisas. Não tem como fechar o olho para o clima, porque é permanência da vida. E não tem como fechar também para a questão alimentar, né? Então, eu acho que esses 3 pilares, se bem conversados, a gente sai da mesa sem inimigo, né?
A gente atende todo mundo. E esse equilíbrio tem que chegar, né? Tem que chegar, as pessoas precisam estar abertas para conversa, né? Eu acho que esse é o detalhe. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, né, Gilvan? Aqui parece que o papo fluiu de uma forma muito interessante. Já penso eu que uma parte 2 é importante também a gente ter, de repente, para falar sobre o meio urbano e como esse meio urbano pode contribuir. Se Exato. você... que hoje, né, Ednei, um Felipe, dos maiores problemas ambientais que o Brasil passa... Saneamento básico, né? Então a gente pode fechar esse bate-papo falando sobre, de forma bem sucinta, como o meio urbano pode contribuir nessa pré-COP 30, né? Para que a gente tenha também mudanças partindo das capitais, das regiões metropolitanas, e não falar só tão somente aí dos interiores, da floresta. Aqui tem floresta também, né? Atravessando a Bahia, a gente tem um Cumbu ali, enfim, tem tanta coisa para explorar de forma positiva nessa pré-COP e durante a COP e pós-COP também, né? Não, mano, eu sou assim apaixonado por essas discussões, então eu tô aberto para ir para a parte 2 para a gente discutir. Bom, o meio urbano não tem jeito. Quem milita na área ambiental sabe que a maior degradação ambiental que existe hoje no Brasil está dentro do meio urbano. Primeiro começa com a falta do saneamento. Exatamente. Então você não tem como hoje, no século XXI, em 2023, hoje você anda na rua e você vê as pessoas jogando o esgoto, sai a céu aberto, né? A água passa ali na vala. E aí a gente fica comparando, dizendo, pô, Belém é uma cidade assim tão bonita, né? Belém é uma cidade que foi tão bem estruturada, que chega em momentos, como foi, lógico, no início, estruturada ali por portugueses, chega no momento que lembra algumas pequenas cidades na Europa, onde você tem aqueles canais, aqueles vales. A Europa, na época da Idade Média, era tudo poluído, né? Era o caos, né? Era o caos, era o que estava, é o que existe hoje. Lá não é à toa que teve a peste bubônica, tá? E dizimou quase a Europa inteira. Mas hoje os canais, se você andar, são canais que são, não vou dizer que as águas são potáveis, mas são águas que você pode tomar banho, que as pessoas parecem uns malucos que vão trabalhar e bota a roupa de nadar e vai nadar, bota uma mochila impermeável, chega no trabalho, tem umas coisas meio malucas, né? Mas são águas que são hoje aproveitadas, não são mais poluídas. Então, existe alternativa? Existe. E eu acho que é nesse momento, sim, que tem que se linkar no princípio da nossa discussão das universidades. Existem situações. Você já pensou uma rua dessa que tem em Belém, que passa um canal na frente e você consegue sanear aquela água? Gente, o que vai valorizar o imóvel é uma coisa de outro mundo, sabe? É totalmente... diferente. E eu acho que Belém pode partir justamente para essa remodelação urbana dela. E não é só no caso de ficar, eu vou só plantar árvore. Eu acho outra coisa, por exemplo, um trânsito de Belém. Belém é uma cidade que afunila, né? Belém, uma ferradura, né? É quase uma ilha, né? Nosso trânsito é caótico. Pronto. E eu acho que precisava já ter algumas alternativas para o trânsito. Inclusive comportamento, né? Principalmente comportamento. Semana passada eu vi no Twitter uma moça, o Instagram, uma moça com a selfie dela na ciclovia, na João Paulo, e 2 motoqueiros buzinando atrás dela. Ela tá na ciclovia, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Aí, enfim. Então, ou seja, querendo ou não, o poder público municipal criou aquela ciclovia, criou aquela estrutura, criou o aparelho. Mas aí as pessoas vão lá e deturbam tudo. A falta de cultura, né? Também a falta de cultura. Tem gente que diz, mas andar de bicicleta em Belém é insuportável, a gente sua, é muito quente, tem o período de muita chuva e tal. Só que tudo bem. Então, bora melhorar o transporte público, coletivo? Né? Vamos tornar o transporte coletivo um transporte mais de melhor uso para a população. De energia limpa, né? De energia limpa. Né? Precisa, por exemplo, que a gente diz assim... Parece que vai ser... Talvez aconteça de ser os ônibus elétricos, né?
Parece que vai acontecer isso. Ótimo. Há um movimento Nossa, para isso. se existir esse movimento, tá de parabéns, né? Quem tá aí nas lideranças. Os nossos vereadores votaram contra o ar-condicionado no ônibus. Você acredita nisso, sabe? Acredito. Eles tiveram fizeram essa... Acredito. Mas Essa se sacada maravilhosa. Mas Prioridades, né? Então eu vejo isso. Essa discussão é longa, de décadas. Né? Você pega ali Almirante Barroso, foi feito um BRT e anda todos os ônibus, só não anda no BRT, mas então, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito, querendo ou não, você está jogando aí dióxido de carbono para a atmosfera. Né? Então, se vir a ideia do ônibus elétrico, nossa, vai estar de parabéns, Belém, sabe? Porque já sai muito na frente, né, de muitas capitais do tamanho do porte de Belém. Então, isso é muito importante. Eu acho que precisa mostrar casos. A gente está falando aí de novo, a gente está falando de uma COP, então precisa mostrar alguns resultados que o Sávio eu acho que assim, até como responsabilidade nossa, né, social, é também conseguir articular, pelo que me parece, já se tem grupos de trabalho, né, para construir as proposições, etc. Isso. Porque tem que chegar lá com alguma coisa estruturada, né? Tem que ter uma coisa, tem um fundamento. Não basta você ser só anfitrião, né? Exato. Eu sou anfitrião, o cara que puxa a corda para todo mundo ir junto, ok? Mas é preciso um plano técnico, né, operacionalizável, que tenha também elementos ali de quanto vai custar isso para isso acontecer. Eu acho que, não, como a gente já falou, não tem espaço mais para brincadeira, né? Não. Então, não é uma régua. Tem que ter uma régua. Vamos nivelar então de agora em diante, né? Possa ter metas aí. E é isso, a COP também traz muito esse elemento, né? Isso é legal. As pessoas levantam a mão lá na plateia e eu brinco, né? Que levantam a mão na plateia e constrói ou divulgam suas metas. E certamente Pará, Belém, né, em especial, vai determinar alguma meta específica ou várias delas para vários setores para correr atrás dela, né? Todo mundo está na visão de melhorar. O que eu acho legal aqui, eu já estou vendo isso, muita gente criticando, dizendo que nós vamos mostrar. É bom. É bom. Porque então ninguém critica nada. Ou critica só na mesa do bar. Mas agora não. Não, peraí, nós temos que... Nós vamos passar essa vergonha mesmo, coletiva, ou a gente vai mas assim, alguma coisa aqui? Eu vou esperar do próximo ou eu vou começar a fazer? Exatamente. Entendeu? Às vezes as pessoas criticam demais, porque meio ambiente tem muito disso. A gente aponta o dedo, né? Mas a gente não olha nossas ações. Exatamente. Então tem muito disso. E dentro do meio urbano a gente já pode começar a dar exemplo, né? Já pode começar a dar exemplo. Não é andar de moto na ciclovia. Uma coisa simples, né? É uma coisa simples. Não é nem para estar conversando sobre isso, né? É uma questão de educação. Eu acordava em casa até a semana passada com uns passarinhos numa árvore ali perto, né? No vizinho. Quando eu fui olhar outro dia, ele derrubou a árvore inteira, um jambeiro enorme. Então, são essas coisas, né? São essas coisas, pronto. Então, qual era a biodiversidade que tinha no quintal daquele vizinho ali? Tudo bem, ele podia podar ou podia ver uma outra alternativa, mas cada vez mais a gente vê isso. Aí o sono de quem estava ali no entorno, na vizinhança, é até prejudicado por causa do calor, né? As paredes absorvem mais calor, então todo mundo é prejudicado com a atitude de um ali. Parece que um não faz a diferença, tanto faz, né? Um agir, mas acaba que o entorno todo se a causa raiz não tiver um elemento técnico, por exemplo, derrubei essa árvore porque ela está prestes a cair. Sim. Né? Mas se não tinha e não teve autorização, por exemplo, porque as prefeituras geralmente demandam, né? De fato, afeta todo mundo. Tem que olhar a causa raiz das coisas, né? E o belenense, assim, mais uma vez eu vou insistir muito nisso e dizer, o belenense precisa cair a ficha da COP. Ele precisa se orgulhar, isso precisa ser externado. Não, eu quero ter... Hoje vai ter a COP em Belém. Nossa, eu vou ver quanto que custa para botar umas placas solares na minha casa, para ver se eu mudo a minha fonte de energia. Vou ver se eu, enfim, compro uma bike. De repente eu não consigo ir trabalhar de bike. Mas, final de semana eu vou dar minha volta na minha bike. Eu vou deixar meu carro na minha casa e vou na praça, né? Vou ver o arraial, né? De bike, enfim. Então, eu acho que existem realmente isso. E outra coisa,
o esporte, né? Eu acho aqui Belém também é um espaço maravilhoso para a questão da prática do lazer náutico, né? Sim. E tal. E tem muita coisa que pode ser aproveitado e a cidade precisa, eu não digo só os governantes, eu digo a população, Sim. dar as mãos para o governante. Vai acabar com essa história da bandeira política, porque A, B, C, D. Não. Acaba com essa história, né? Acaba esse discurso de ódio, acaba essa onda que está aí imperando, na verdade, aqui no Brasil. Realmente dar as mãos. Nossa cidade vai sediar um dos maiores eventos climáticos do planeta. O Brasil teve 2, foram 2 no Rio de Janeiro. O Belém vai ter o privilégio de receber um evento nessa magnitude. Podia ser em Manaus, podia ser em Rio Branco, podia ser em Macapá, podia ser em Porto Velho. Não é tudo Amazônia? Mas conseguiu para Belém. Então é hora, eu acho que do belenense se apoderar disso. É Perfeito. isso, gente. Muito obrigado, Zagallo, Sávio, pela presença de vocês aqui. Já fica feito o convite, né, Gilvan, para uma próxima oportunidade. A COP tem muito para conversar. Exatamente. Vocês podem fazer blocos de COPs, né? Tem várias pessoas especialistas em vários assuntos, Muito seria legal. bem rico. Agora, você sabe um pouco mais sobre crédito de carbono, né, Gilvan? Claro, estou por dentro. Hoje já dava da palestra, mais ou menos. Dá para começar, Dá para começar, né? Voando a gente não está mais. É isso, gente. Muito obrigado. Voltem sempre à casa de vocês. Valeu, Gilvan. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a Nós próxima. agradecemos. Tchau.